Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e tem mais estudo aqui para o nosso crescimento hoje. Fico feliz de você ter voltado aqui ao nosso canal. Dúvida de hoje na tela. Em alguns textos bíblicos temos a menção de prostitutos cultuais. Eu gostaria de entender melhor quem eram essas pessoas e o que elas faziam dentro do contexto bíblico. Tinha alguma coisa a ver com pessoas que vendiam seus corpos por dinheiro? Pode fazer um estudo explicando como isso funcionava? Muito obrigado, querida irmã. Você pegou bem aqui um tema muito interessante. Tem alguma confusão ali com o nome prostitutos cultuais? Eu vou explicar no estudo de hoje e a gente vai entender como que isso, inclusive, entrou dentro do culto de Israel. Por isso, convido você, vamos até minha lousa de explicações entender mais sobre esse tema. E, claro, gostou do vídeo? Deixe o seu like e abençoe também o nosso trabalho. Vamos lá. Então, vamos lá. Texto na tela. Vamos começar com 1 Reis, capítulo 14, verso de número 24, que diz o seguinte: havia também na terra prostitutos cultuais. De que terra ele está falando aqui? Da terra de Israel. Sim, em Israel. Diz o texto, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Queridos, a primeira coisa a esclarecer é uma pequena confusão que geralmente as pessoas fazem de palavras aqui, confundindo dois termos, que são os termos cultual com cultural. Isso faz toda a diferença no significado dessa expressão que nós iremos aprender hoje de forma detalhada. Essa expressão não tem a ver com a cultura, como algumas pessoas pensam. Ou seja, não tem a ver com aquele conjunto de práticas de um povo, nesse sentido aqui, de povos antigos, mas com o culto, ou seja, com a forma como eles prestavam adoração aos seus deuses e exercitavam ali a fé do jeito que eles acreditavam, ok? Dito isto, agora já podemos analisar mais detalhes dessa expressão. Vamos começar a nossa análise falando dos prostitutos cultuais dentro da Bíblia Sagrada. Eu já vou explicar isso, mas antes, embaixo desse vídeo, o botão inscrever-se. Faça parte aqui do canal, receba estudos bíblicos gratuitamente segunda, quarta e sexta aqui no canal. E claro, se você quiser receber também um PDF todos os dias no seu Zap, você também tem essa oportunidade. Ainda temos vagas nos nossos grupos. Primeiro comentário fixado tem ali o primeiro link, é só acessar e entrar no nosso grupo de estudos, combinado? Bom, vamos lá. A expressão prostitutos cultuais, ela aparece em 4 textos bíblicos. Você que gosta aí de muitos detalhes, anota aí. 1 Reis 14, 24, que é esse que nós acabamos de ler. 1 Reis 15, 12. 1 Reis 22, 46 e também aparece em Jó, capítulo 36, verso de número 14. Bom, a gente vai ver agora mais um exemplo dessa citação ou dessas citações da palavra ou da expressão prostitutos cultuais para a gente fazer uma análise. Já vimos uma no início, agora vamos ver essa que está lá em Jó, capítulo 36, verso 14, que diz o seguinte: perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Presbítero, o que será que Jó está falando aqui? O que será que está sendo falado neste texto de Jó? Olha só, nós sabemos que prostituto ou também prostituta é uma pessoa que troca o ato sexual, ok? Por alguma quantia em dinheiro ou alguma coisa que lhe traga alguma vantagem que ela deseja. Então, a prostituição é vender o seu corpo de alguma forma. Porém, lá nos tempos do Velho Testamento e também algum tempo ali no Novo Testamento, não existia apenas prostitutas e prostitutos que vendiam seus corpos por dinheiro, naquela famosa prostituição, que alguns dizem que é a profissão, entre aspas, mais antiga do mundo. Não existia só esse tipo, não. Existia também um tipo de prostituição que era relacionada com cultos religiosos, ok? Preste bem atenção nesse termo, que é a chave para você compreender. Por isso que se chama prostitutos cultuais, porque é relacionado à religião. Englobava cultos de adoração que eram oferecidos a diversos deuses. Os prostitutos cultuais, primeiro a gente vai analisar que os homens eram um tipo de homem que ficava ali nos templos de adoração pagãos ou mesmo em redor deles, em estradas, nas proximidades ou na porta desses templos, e a função deles era ter relações sexuais
e através delas eles cultuavam diversos deuses e alcançavam ali, de acordo com as crenças, bênçãos deles. Por exemplo, a pessoa queria determinada coisa e ali na regra religiosa de diversos grupos pagãos, ela tinha então que ter ali uma relação ou promover uma relação com um prostituto cultual. Então, na prática, eles tinham relações sexuais com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo, o que nós chamamos de orgias, nos templos pagãos ou fora deles, com o objetivo de que os deuses se alegrassem e trouxessem então favores sobre eles, sobre aqueles que estavam buscando essas bênçãos. Além disso, os prostitutos cultuais também participavam ali nas festas, por exemplo, da colheita, e uma grande diversidade de eventos que tinham ali nos seus rituais relações entre esses prostitutos cultuais e pessoas ali designadas para esse fim. Então eles eram um tipo de sacerdotes dos deuses que satisfaziam esses deuses através dos atos sexuais. Bom, não preciso nem falar que essa era uma prática abominável diante do Senhor. Bom, vamos falar agora então das prostitutas cultuais, que eram as mulheres que se vendiam aqui de certa forma para realizar esses rituais cultuais a determinados deuses. Eu já explico isso, quero lembrar os irmãos que os nossos cursos estão com vagas abertas. No primeiro comentário fixado tem link dos nossos cursos ali para você verificar os detalhes, ok? Olha só, não eram somente os homens que tinham esta prática. As mulheres também participavam como uma espécie de sacerdotisas. Existiam também as prostitutas cultuais que participavam das orgias nos templos de adoração pagãos como sacrifícios aos deuses, ou mesmo prostitutas que se consideravam sagradas e ofereciam sexo por dinheiro como uma forma de culto aos deuses. Evidentemente que a gente vai perceber dentro das narrativas bíblicas e da própria história que isso virava uma grande bagunça e havia muito aproveitamento de ambos os lados aqui, manipulando ali toda essa questão de religião, de culto, de venda, de relações, ok? Olha só, Gênesis 38, 21, que mostra já bem lá na antiguidade uma prática como essa, olha só. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz alguma. Aqui foi aquele caso de Judá, ok, filho de Jacó, que teve uma relação ali com quem ele achava que era uma prostituta cultual, mas era a sua nora Tamar. Depois você pode ler lá em Gênesis 38 para relembrar essa história. Então veja que é algo bem antigo e que os homens se aproveitavam ali de certa forma para ter aquele sexo fácil, pagando alguma quantia, mas geralmente relacionada a culto aos deuses. Esse tipo de prática era tida por Deus como abominação, como está em 1 Reis 14, 24, mas ela foi aceita em alguns momentos pelos israelitas quando eles estavam distantes de Deus. Foi o texto que nós lemos no início, que agora você já vai entender com mais contexto. Observe que ele diz que havia prostitutos cultuais na terra de Israel, e o povo de Israel fez conforme todas as coisas abomináveis das nações, e aqui Deus está falando das nações pagãs, que Deus tinha expulsado de diante deles ali na terra prometida. Mas o povo israelita começou a trazer essas práticas para dentro ali do culto, ok? Enfurecendo assim o Senhor. Esse costume maligno chegou até mesmo a contaminar, a adentrar o culto a Deus, e foram feitas adaptações, por exemplo, pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que serviam como sacerdotes no tabernáculo. Observe em 1 Samuel 2, 22, que diz o seguinte: era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Veja como os filhos de Eli aqui fazem uma adaptação e colocam a prostituição cultual dentro ali do tabernáculo, próximo dele, na porta da tenda da congregação. Como Deus abominava as práticas dos prostitutos cultuais, ele trouxe diversas vezes severo juízo sobre o povo de Israel por aceitar essas práticas e também por participar delas. Deus mostrou também o seu favor, por exemplo, pelo rei Asa, que exterminou toda essa prática do território israelita em seu reinado. Observe o texto que está em 1 Reis 15, 11. Asa, o rei Asa, fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai ou seu antepassado, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu
todos os ídolos que seus pais fizeram. Veja que no reinado de Asa, ele aboliu essa prostituição de uma forma bastante severa. Toda forma de prostituição, portanto, é abominada por Deus. Seja prostituição por dinheiro, seja prostituição quando se praticam atos sexuais ilícitos, por exemplo, o adultério, a fornicação e outros, seja os prostitutos cultuais que nós acabamos de estudar, ou seja, a prostituição que é chamada de prostituição também na Bíblia, de trocar Deus por outros deuses. Tudo isso é abominado pelo Senhor. Deus nos chamou para sermos santos e essas práticas são frutos malignos de vidas que estão longe dos caminhos do Senhor. Espero que tenha gostado. Lembrando a você que você pode ser membro aqui do canal, botãozinho embaixo desse vídeo. E claro, vou deixar para você aqui mais um texto muito interessante, um vídeo que eu comentei, a explicação das ações severas de Deus no Velho Testamento. Por que Deus parece mais severo no Velho Testamento e mais bonzinho no Novo? A gente vai entender isso aqui neste vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.